Pode passar. Agora, você disse várias perguntas que eu gostei. A questão da cidade. O que é o ecossistema natural? O ecossistema natural ele funciona com as leis dele. Um ecossistema natural ele precisa de três coisas. Seleção natural das espécies, ele precisa de uma presa, predador e decompositores. Se não houvesse os decompositores, as bactérias, os fungos, essas coisas todas, não existiria. Então, essa reciclagem é por conta desses decompositores. Você sabia que nós somos muito mais bactérias dentro do nosso corpo do que outra coisa? Então, um corpo saudável, pode ter certeza, ele não vai adoecer. Por quê? Vai pegar uma gripe, pegar um vírus, pegar não sei o quê. Se ele estiver saudável, ele não adoece. Sabe por quê? Porque o maior exército que você pode imaginar, de bilhões, de trilhões, são as bactérias que estão dentro do seu corpo, estão acostumadas e não vão pegar um intruso. Essas bactérias vão pegar. Então, às vezes, o americano tem mania, vamos limpar isso, vamos fazer não sei o que, isso de bactéria, aí pega uma coisa lá. Aquilo é para dar dinheiro para o cara que fez o equipamento. Umas bactérias não faz mal de jeito, não é testemunha Deus. Pode ter certeza, é verdade. Tem muito mais. Aí chegam aqui e adoecem. Aquele alemão que estava lá no Gilberto, o professor Gilberto, lá, o André, foi o Gilberto, fez queixar para mim, disse que, pô, esse mosquito vai dar dengue, esse aqui é da dengue. Falou lá só para colaborar. Mas se vocês quiserem evitar dengue e tudo, mosquito e tudo, tomam muito esse ame japonês. É a melhor maneira. Não, isso é verdade. Sempre, agora, uma questão ética filosófica que eu queria compartilhar com vocês. Eu não descobri ainda essa equação, como resolver isso aí. É o seguinte, eu tenho um amigo que, lá da UF, um biólogo que vocês poderiam chamar para dar uma palestra aqui, é o Luiz Andrade. Ele deu uma palestra sobre o que é ser humano. O que é que faz esse ser vivo virar humano? E a conclusão dele, estudando, com Maturana e tudo, ele chegou e diz assim: o que faz o ser humano é a linguagem. Porque crianças que foram criadas com lobo, eles não viraram ser humano, eles viraram lobos. Aí eu disse, Luiz Andrade, rapaz, se você disser isso, os católicos e os... Você está dizendo que o menino lobo não é ser humano. Eu estou falando do ponto de vista cultural da linguagem. Mas eu estou trazendo aqui outra questão também, entendeu? Para a gente pensar. Nunca na história da Terra, Teresa Lima, foi a história desse país, não foi da Terra, nunca houve uma biomassa viva, animal, como o ser humano atual. O ecossistema está sendo, aquelas três leis do ecossistema estão sendo violadas. Você não está criando nichos que dominam o nicho, você está criando cidades, que é um altíssimo consumo de energia, que não é autossustentável. Você não está vendo presa e predador, porque o homem com as suas armas e tudo está dominando tudo. Hoje os leões que tem, que antigamente poderiam ter devorado, hoje são mais uma curiosidade, né? Eles descobrem. Então, sem regulação autocontrolada, com o controle das vacinas, nós estamos com 8 bilhões. Como criar novos fractais? Como aumentar isso aí? É um problema sério. Como fazer isso aí? Águas, coisas assim, que uma alimentação em grande escala só é possível industrializando com o modelo sistema, né? Sistema agronegócios. Mas esse agronegócio brasileiro, ele é insustentável. Eu estou falando isso aqui que eu não vou falar no fórum que eu tiver com o ministro da Agricultura. Mas eu posso dizer aqui para você, é insustentável porque ele destrói rapidamente, está acabando com o Pantanal, com o Cerrado.
Essa agricultura baseada em adubos químicos, que a planta pega o solo, consome um pouquinho, o resto é levado para os rios, para o mar, está criando problema de eutrofização, está criando problema de excesso de algas, e a longo prazo não tem sustentação. Então, quando eu vejo o governo se gabar porque vai trazer para o Brasil fábrica de fertilizantes químicos, quando eu sei que isso não é autossustentável, quando eu sei o que aconteceu aqui na Mata Atlântica, leiam esse livro da Mata Atlântica. E o Brasil está se reproduzindo. A Tereza me prestou um livro que eu também recomendo. Que eu leio aqui, o cara mostra, parece que eu estou me deleitando com aquele livro, eu estou lendo devagar, porque eu leio. Colapso. Leio também esse livro, Colapso. A gente vê cenário do que pode acontecer. Volto a repetir. O Haiti, o Brasil, eu tenho muito medo do Brasil se transformar, em vez daquelas oportunidades que eu falei, num grande Haiti. Quer dizer, essa agricultura em larga escala que destrói o meio ambiente, que destrói a sua biodiversidade. Vamos passar para o outro. Agora aqui é só para mostrar o mundo viciado em petróleo. Eu vou deixar isso aqui. Quantos minutos? 14 minutos. Eu vou mostrar aqui. Eu falei numa economia não sustentável, baseada no paradigma. É o petróleo. Petróleo, essa cadeira é petróleo, isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo. Agora a Petrobras assistiu uma palestra que é produzir ureia. Ureia é um alimento do gado que tem nitrogênio a partir do petróleo. É um dos grandes objetivos da Petrobras. Já produz. A ureia é feita de petróleo. Então o mundo é movido a petróleo. Garrafa PET é petróleo. Tudo é petróleo. Agora, o Brasil aqui ainda tem a sorte de ter o proálcool, de ter as fontes hidrelétricas, mas já estamos começando a colocar a termoelétrica movida a carvão mineral. E aí vem, dentro daquilo que eu falei dos paradigmas, das oportunidades do Brasil, pode passar adiante? Pode passar. Olha aí, a matriz energética brasileira, petróleo derivado, gás natural, carvão mineral e recursos renováveis. Nós temos aquela quantidade ali. Se a gente considerar mais ou menos 40% dos recursos brasileiros são renováveis. Pode passar adiante que eu tenho que ir lá. Agora, por que a Terra tem quase a mesma energia que cai sobre Marte? Marte torra, a Terra não. Vocês sabiam que cai por... Se a gente pegar aqui 1 metro quadrado, distribuir a Terra assim, dividir em metros quadrículos de 1 metro quadrado, e colocasse uma lâmpada de 400 watts, é o calor equivalente que cai na Terra. Você pensa nisso? A Terra torraria, a temperatura seria 400 graus. Por que ela não faz? Porque a água tem uma grande capacidade de absorver calor. É por isso que nos litorais, tipo Rio, de noite não é tão frio, nem de dia é tão quente. Porque elas estão à beira é o calor específico da água, a capacidade de absorver calor. Se for para o deserto, é o contrário, é 40 graus, 50 graus de dia e 40 graus de zero à noite. Então a energia, olha, está mais ou menos quase 400 watts por metro quadrado. A Terra vai irradiar, a Terra também devolve. Então, se a gente pudesse aproveitar essa energia solar, aí vem aqueles painéis fotovoltaicos, vem aquele aquecimento da água, tudo é aproveitamento da energia solar. E as plantas, né? As plantas também. Pode passar. Então, o melhor reator nuclear não é a bomba, é o Sol. O Sol é uma reação, não é química. Só uma curiosidade, quando o Darwin era muito de uma família protestante ele era muito tradicional, era rico lá. Aí ele chegou à conclusão de que o negócio de Deus, Adão e Eva e tudo, 5 milhões de anos não dava. Tinha que evoluir. Mas tinha um físico químico consagrado na época, o Lord Kelvin, Thomson,
fez os cálculos dele e derrubou a teoria do Darwin. E ele era tanto respeitado quanto o Darwin na química. Ele fez os cálculos dele e disse: olha, pela teoria dele, para evoluir, precisava de milhões de anos tais. O Sol só tem 20 milhões de anos. Ele calculou, só tem 20 milhões de anos. Então essa teoria está furada. E o Darwin morreu em dúvida. Quando falou isso aqui. Só vai acontecer é que em 1910 a Madame Curie descobre a radioatividade. E a reação do Sol não é uma reação química de combustão, é o hidrogênio virando hélio, que gera isso aí, o equivalente a várias bombas de hidrogênio. Então, o Sol é essa maior fonte. Nós só conseguimos captar 1% dessa energia. As plantas ainda são a melhor fonte de converter essa energia solar em energia química, que são as moléculas, que você queima e converte em outras formas de energia. Pode passar que a gente pode ir embora, senão não chega aqui. A reação básica da fotossíntese é uma coisa maravilhosa. Você tem o CO2, CO2 é como se fosse cinza, já foi queimado, virou CO2. Tudo que é queimado vira CO2. Então virou cinza, cinza o CO2. A fotossíntese reverte essa reação. Aí você tem novamente um açúcar primário lá, e depois eles viram outras moléculas, que é o carboidrato. Então a primeira molécula que é formada no nosso organismo, na realidade não tem o açúcar primário. Que a gente chama. O açúcar, você tem vários tamanhos de açúcar, mas quando você tem uma, tem duas, tem três, de acordo com o número de carbono. Então, quando ele tem muitos carbonos, ele chama poli. Poli quer dizer muito. E sacarídeo quer dizer açúcar. Então, polissacarídeo é um açúcar grande. Quando você come massa, arroz integral de preferência, você está. O que acontece? Aquilo é um polissacarídeo, é um carboidrato. Se você mastiga bem, já começa a decompor pela saliva. Quando chega no estômago, continua a digestão até converter em glicose que vai para o seu sangue. Quando você come a glicose direta ou o açúcar, sacarose, ele vai direto para o sangue rapidamente, criando um distúrbio em todo o metabolismo. Por isso a gente faz mal, porque ele atrapalha todos os processos digestivos, que deveria ser com mastigação lenta, com menos alimentos de preferência integrais, para não criar desequilíbrio. Pode passar.